Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje sobre redes. E hoje nós vamos ver a. Vamos começar, aliás, a ter aulas com um grau de maior complexidade. Hoje nós vamos ver o nosso amigo famigerado IP, a gente fala, né? Então ele é um item importante do curso de redes aqui, tá? E para a rede com entendimento geral. Então vamos lá. O IP, que é o IP address, né? Que a gente chama o IP, o endereçamento IP, a função dele, na realidade, é endereçar um host. O que é um host? Um host, entende, não é só apenas um computador, né? Um host, você pode entender um host como um, um relógio ponto, né? Você pode entender ele como um relógio ponto. Você pode entender ele como um, um CLP, hoje com internet IP. Ele é um host na área da automação aí. Você pode entender ele aí como um celular, entendeu? Então tudo isso ele é um host, o que vai receber o endereçamento, tá? Então o IP, ele, a função dele é designar o endereçamento, tá? Um endereçamento lógico. Vamos ver depois o endereçamento físico, mas esse endereçamento lógico para host. Então, tudo isso aí, tá? E nós estamos vendo aqui é o IPv4, tá? Vai ser muito realista com vocês aqui certinho. Então, não vamos ver IPv6 ainda, devido a ainda não termos aprendizado ter chegado a esse ponto ainda. A mais utilizado hoje no mundo ainda é o IPv4, migrando para IPv6, tá? Então nós vamos ver aqui o endereçamento, né? É o IP versão 4, tá? Então, que fique claro isso daí. Vamos lá. Muito bem. Aqui nós temos a representação do nosso IP, tá? Então a gente vai ver aqui como é que funciona isso. Aqui nós temos vamos ver aqui, o tamanho do bloco, o endereçamento. Aqui nós temos, vou tentar fazer aqui Aqui nós temos o tamanho do bloco, ele soma 32 bits, tá? Então isso vai somar 32 bits. Isso ficou horrível. Tá? Então aqui dentro nós temos o endereçamento IP, ele é formado por 4 octetos. Então aqui dentro a gente tem 4 octetos, ou seja, são 8 bits cada bloco desse. Vocês se lembram lá na aula de conversão? Quem não está lembrado aí certinho, teria como voltar lá, né? E ver essa questão das conversões aí, que o significa um octeto. O que significa, tá? Foi bem. Então, vamos fazer uma pequena revisão aqui, mas recomendo que você volte lá atrás, lá no nesse nas aulas anteriores e verificam isso. Então, nós temos 4 octetos aqui, ó. Então temos o octeto 1, né? 1, 2, 3 e 4. Então cada um, como tem octeto, então ele vai ter 8 bits que ele vai sair. Ele vai do, vamos pegar aqui ele vai do 0, 0, 0, 0, 0, 0. Até 1, né? Então ele vai sair do 0 e vai até o outro octeto oposto, que vai ser transformado do 0 a 1. Eu vou falar sobre essa conversão aqui para vocês, ó. 5, 6, 7, 8. Show de bola. Beleza. Tá. Certo? Então, o que significa isso daqui? Significa que
cada octeto desse daqui, octeto 1, 2, 3, 4, ele vai ter, na realidade, um conjunto. Você tem uma conversão lá com um conjunto de octeto ou 8 bits. Vocês se lembram que 8 bits é um conjunto de 8 bits e forma 1 byte. Guarda bem esse nome aí, tá? 1 byte. Aqui nós vamos ter algo bem curioso. Então, se somos 4 octetos, então com 4 vezes 8, 32. Então, soma aqui, nós temos os 32 bits. Esse daqui é o valor do bloco IP inteiro que nós temos hoje, utilizamos, tá? Aqui dentro, ele está dentro da rede privada e rede pública e outros, tá? Então, aqui então ele vai sair do bloco 00 e vai até 255. Então, para poder saber quantos IPs tem aqui dentro ao todo, quanto nós vamos ter aqui? Isso é fácil. Para saber, nós vamos pegar a base de estudo, né? Não pegar a base, que nós estamos estudando, a base numérica, né? Qual que é a base? É a base 2, que é a base que é o binário, e vamos elevar a quantidade de bits, que é 32 bits. Que isso vai me dar um valor de aproximadamente 4,3 bilhões de IPs. Tá? Então eu tenho mais ou menos 4,3 bilhões de IPs. Aqui vem de endereçamento, tá? Independente de rede. Então, esse aqui é o. Então, o seu computador, o seu equipamento, o seu celular, tudo vai ter o endereçamento daqui, partindo desse princípio aqui dentro, tá? Muito bem, vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Então, a largura desse. Vocês lembram lá no pacote, o datagrama que nós fizemos lá? Vocês se lembram lá que tinha 32 bits também, né? Então, é tudo acompanhando nessa proporção. Então, é o tamanho do datagrama, assim como é o tamanho do endereçamento do IP que vai dentro daquele datagrama, tá? Então, fica bem específico, tá? Então, só um detalhe. Esses IPs, tá? Esses IPs, eles são todos designados e destinados por instituições, né? No caso é o IANA, né, que cuida. Você tem na parte de instituições, as coisas também no vídeo, eu vou deixar uns cards aí, tá? Então, o IANA é o que cuida e distribui para os LACNIC, ARIM ao redor do mundo. Show de bola. Agora, mas como é que eu vou usar isso? Quando eu sei que eu tenho que usar isso aqui? De cada situação, tá? Então, como assim? Você precisa, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá no passado, nós trabalhávamos, todos nós, num bloco de IP direto, tá? Então, a gente tinha 3 classes. Então, vamos lá. Vamos separar aqui as classes, ó. Aí nós trabalhávamos com 3 classes. Então, nós tínhamos as classes principais, tá? As classes. A, B, C, e depois nós vamos ter a classe D, né? Que é a antiga, né? E a E. Mas a B e C eram as principais, tá? Essas eram as principais aí, tá? Então, a classe A, nós vamos começar a entender daqui a pouquinho. Eles quebravam, você tinha classe A, eles tinham máscara aqui de 16, máscara de 8 bits, tá? Então essas são as classes. Vamos começar a entender um pouquinho aqui essa questão do endereçamento aí. Então eu vou ter que fazer uma coisa aqui, que é pegar um outro conteúdo e anexar esse para ficar mais fácil de entendimento do IP. Então nós temos aqui o IP, que é o endereçamento. Então, por exemplo, o equipamento ele recebeu um IP, pronto. Mas a qual rede ele pertence? Agora eu tenho que pegar aqui o conceito, né, de rede. Qual que é esse conceito aqui? O conceito de rede, acho que eu vou até apagar essas classes aqui. Vou apagar essas classes
Eu vou passar os conceitos da máscara de subrede antes, tá? A máscara de rede vai ficar mais fácil. Então temos que entender a rede. Então, como funciona a rede? Porque você pode ter o endereçamento e tem que saber qual rede vai pertencer. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Aqui nós temos, vamos supor aqui um condomínio, tá? Tem um condomínio aí rural, por exemplo, grande. Então tá aqui. Nós temos um condomínio, tá? Esse aqui vai ser nosso condomínio. Tá pronto. Vamos lá. Vamos supor que vamos deixar isso aqui só mais ou menos assim. Tá. Então tem as casinhas lá. Então isso aqui nós vamos ter um bloco. Vocês entenderam o conceito aqui, ó. Então aqui nós temos um bloco. E aqui dentro, bem aqui, ó, de cada bloco desse, ó, dentro de cada bloco, o endereço, né? Os blocos, eles vão ser endereçados da seguinte forma. Então o endereço lá é tipo, ele é vamos colocar 1, 3, 5. Só que os dois primeiros dígitos, vamos colocar bem mais espaçado para a gente entender melhor. Os dois primeiros dígitos aqui, ele vai me mostrar o que? Ele vai me mostrar justamente o endereço do bloco. Aqui é o bloco. Certo? E o outro? O outro aqui, ele vai me mostrar a casa. Tá? Conseguiu pegar a ideia? Agora, lembra que eu falei no início que o condomínio era bem grandão? Lembra que eu expliquei no início que o condomínio era gigante, grandão? Pois é. A pergunta que fica aqui é o seguinte: qual que é o tamanho, qual que é a possibilidade de quantidade de blocos que eu tenho nesse condomínio? Vamos lá, vamos para... São 2 dígitos, certo? 2 dígitos, eu posso começar em qual dígito? Eu posso começar... Quer ver? Vamos pegar um... Vou pegar aqui, vou dar uma selecionada aqui, né? Pronto. Eu vou pegar 2 casas, né? Então eu tenho 2 casas. Então eu posso partir de 2 casas. Qual que vai ser o endereço inicial meu aqui? Ele pode ser, ele vai do 0, 0, até quanto? Até 9, 9. Então qual que é a quantidade máxima de endereçamento de blocos que eu posso ter? Eu posso ter 100 blocos. Tá? E as casas dentro desses blocos, de dentro do condomínio, eu tenho uma só. Então eu vou de onde? Eu vou partir de... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu vou pegar do 0 e vou até quando? Até 9. Então de 0 a 9 eu tenho qual que é a possibilidade? 10 casas. Tá? Então eu posso ter até 100 blocos com até 10 casas cada um. Então, por exemplo, aqui dentro, vamos supor que aqui dentro eu estou procurando o bloco. Qual bloco eu estou procurando? Aqui seja o bloco 13, né? Vamos supor que aqui seja o bloco 13. O bloco 13. E aqui dentro tem uma casa aqui, que é a casa 5. Então, quando eu mandar uma carta ou uma encomenda, ele sabe que ele está dentro do condomínio tal, né? Vamos chamar aqui de tal, condomínio tal, dentro do bloco 3, dentro da casa 5. Conseguiram pegar o conceito da coisa? Nós podemos encarar isso daí genericamente falando que o condomínio é a rede, a subrede é o bloco e a casa é o endereço, é o endereçamento, tá? Então, e é isso. Então aqui, ó, vamos lá, vamos entender bem, vamos deixar bem mais, vamos trazer mais perto da realidade. Então vamos fazer assim, ó, vamos dizer assim. Então o condomínio é a rede e vai ser a rede principal, a rede.
como um todo, né? O bloco é a subrede. A máscara subrede seria a subrede. Ou a subrede, né? E a casa, tá? Ela seria o endereçamento daquela rede, tá? Ou subrede. Seria o endereçamento. Então fica bem, ficou assim, para ter uma ideia geral. Então esse é o conceito disso aí dentro. Por quê? Quando você quebrar, se tiver várias máscaras de subrede aqui dentro, você encara que outros blocos são subrede. Então, por exemplo, como você está dentro do seu bloco, tá? Olha só, essa parte aqui é muito importante. Como você está dentro do seu bloco, vamos por dentro do bloco B aqui dentro do bloco B, por exemplo, aqui é o bloco B. Qual que é o diferencial aqui? Dentro do bloco B, quando você está dentro do seu bloco ou da sua subrede, você só pode interagir com os hosts ou casa ou do que estão dentro da sua subrede. Ou seja, você não pode, você pode interagir com as casas que estão dentro do seu bloco, tá bom? Então você não tem aqui de dentro do seu bloco interagir, por exemplo, com o bloco A ou com o bloco C aqui, ó. Vamos supor, você não consegue. Então você não consegue ter um contato aqui não, ó. Entendeu? Então isso aí tem que ficar muito inerente. Então, a rede como um todo, né? A rede como um todo seria o condomínio, né? A qual você está fazendo lá dentro. As sub-redes são os blocos e as casas são os endereços. Então você pode ter vários endereços dentro da mesma rede, entendeu? Então isso fica bem devido às suas sub-redes. Então aqui vai ficar. Aí como é que define isso no IP? Agora vamos ver isso lá no IP na prática, tá? Existem várias formas aqui, tá? Aqui eu tô lembrando, vou deixar aqui um negócio mais especificado aqui, para você entender aqui o seguinte, ó. Aqui, cada octeto desse, ele vai de 0 a 255. É o que significa esses zeros e uns aí. Isso aí é muito interessante que vocês entendam isso daí também. Agora, como é que eu cheguei nisso daí? Lembra do binário? Que vocês estudaram na sala passada, da conversão? É isso daí. Tem que voltar lá e ver. Mas vou dar uma pequena palhinha aqui, ó. Lembra que do binário a gente tinha lá 0 e 1, que é só apenas dois estados, certo? Então vamos lá. Então aqui nós temos vamos pegar duas situações aqui, ó. Esse aqui é de 0, binário. Então 0, 0 é igual a 0 mesmo. 0, 1 é igual a 1. Esse aqui é conversão esse aqui é binário e aqui é decimal. 1, 0 é igual a 2. 1, 1 é igual a 3. Entendeu? Agora, se você colocar aqui, vamos supor, você acrescenta mais uma casa, até chegar ao 8 aqui, ó. 0, 0. Aqui vai ser igual a 4. E aí vai, ó. Olha, aí começa a brincadeirinha de novo, ó. Olha lá. 1. Tá vendo? 0, 1 é igual a 5. 1, 1, 0 é igual a 6. E 1 é igual a 7. Se continuar até alcançar os 8, você que aqui a partir do 0 e esse número final aqui, ele vai ser 255, tá? Ou seja, ele vai ter 256 possibilidades partindo do 0. Tá ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, volta lá, vê certinho. Você pode usar a calculadora binária aí, você pode usar qualquer site da internet hoje que faz essa conversão para você, tá? É daí que saiu isso aí. E agora vamos entender. Agora vamos voltar lá para a década de 80, 90. Voltemos no tempo aí, vamos puxar. Pode até fazer um efeito especial se quiser, mas tem isso daí, tá? Mas voltemos lá. Vamos ver aqui, pessoal, o efeito disso, né? Lá no início havia as máscaras. O que são as máscaras? As máscaras define quem? A rede.
Vamos partir do conceito que a máscara define a rede ou a sub-rede, tá? Então, você não pode interagir uma com a outra. Esse foi o conceito. As classes foi feito isso. Então, assim como acontece, infelizmente, com algumas classes sociais, as classes não poder, digamos que, interagir uma classe com a outra, entendeu? E é assim que funciona realmente na situação aí, tá? Dos IP. Funcionava. Como não deu muito certo, as máscaras foram quebradas com apenas três, vamos pôr aqui, três classes principais, né? As três classes principais foram as classes A, que elas tinham, tá? Elas tinham um bloco de IP barra 8. Preste bem atenção nisso aqui, tá? Daqui a pouquinho eu vou começar a explicar isso aqui. A classe B, ela tinha um barra 16. Tem até hoje o conceito, esse mesmo conceito, como um todo. A classe C tem um barra 24. A classe D, depois vão entender isso aqui, vocês vão ver o tamanho do absurdo e vão entender o porquê tá faltando tanto IP hoje. Mas a classe D é o barra 4. E a classe E também é um barra 4. Tá, vamos trabalhar em cima disso, vamos entender o tamanho da loucura que foi no início. Porque no início, partir do pressuposto que todo equipamento tinha que ter um IP público trabalhando, tá? Então, qualquer computador dentro de uma rede não imaginavam do boom que ia ser isso. Quando foi lá no início da década de 90, chegando perto do meado da década de 90, eles perceberam que isso não era bem uma realidade. Que eles precisariam mudar alguma coisa. E que isso teria que vir o mais rápido possível, tá? Então, esse conceito aqui, qual que era o negócio? Então, o IANA, que é o órgão, tem lá nas aulas também anterior, vamos colocar os cards em cima e você dá uma olhada. O IANA, quando ele designava um bloco de IP para uma entidade, ele podia usar essas três aqui, ó, principais, ó. Ele usava essas três aqui, ó. Ou ele designava um barra 8, um barra 16 ou um barra 24. Qual que é o BO disso tudo? Agora, vamos pegar aqui as máscaras de subrede, ó. Vamos entender isso aqui, as classes em relação às máscaras. Você vai ver como tem tudo a ver, ó. Então, a máscara de subrede define a rede. Então, vamos pegar aqui um IP clássico, que é um não roteável aqui dentro, ó, que é 192.168.0. Vamos pegar aqui um ponto 1 barra 24. Significa, esse barra 24, ele indica aqui que ele tem 24 bits na identificação da rede, tá? Então, vamos ver se eu consigo copiar isso daqui. Bateu uma preguiça agora do caramba. Vamos ver. Quantos bits tem essa rede aqui? Toda. Tem 32 bits, correto? Ela tem 32 bits, certo? Então, se ela tem 32 bits, ele está identificando que o barra 24 aqui, você vai pegar o final, a rede, 8 barra, né? E vai pegar 32 e subtrair por 24. E nós vamos ter quantos? 8 bits. Então, esse 24 é a máscara, ou seja, é a rede. Esses 8 bits indica a quantidade de host que vai ter nessa rede, tá? Esse é um conceito simples. Então, aqui dentro eu sei que os primeiros octeto, ou primeiro 24 bits, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, então nós vamos ter aqui, ó, dentro, vamos preencher aqui de novo, ó. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Certo?
Por quê? É os 24 bits que tá bem aqui, ó. A barra 24, tá? Então tá aqui. E aqui dentro, eu vou tudo do zero. Esse é o endereçamento de esse aqui é o endereço, tá? Então tenho. Então aqui dentro, ó, aqui. Aqui dentro eu tenho a rede. De aqui dentro. E aqui eu tenho os hosts. A quantidade de equipamento que vão ter dentro dessa rede. Conceito básico, beleza, show. Tá? Essa é a máscara. Agora, deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho esse conceito agora aqui, que é a rede e o host, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Essa é a minha máscara. E o meu host? Então eu faço a conversão lá em cima. Eu tenho essa máscara aqui. Então aqui eu posso ter quantos endereços? Aqui ele vai partir de quanto? Ele vai partir de 0. Lembram? Então lembrar lá? 0 até quanto? Eu tenho de 0 até aqui, ó, 255. Então eu posso ter até 256 endereços aqui dentro. Nessa rede. É uma rede classe C, no caso. Então, como é barra 24, ele é classe C, tá? Então, como é que eu sei que eu tenho quantos hosts tem aqui dentro? Como é que eu vou ter uma fórmula? Atenção para o macete, ó. A fórmula básica para isso. Eu pego a quantidade de host, ou seja, o binário lá que sobrou para host final, e eu transformo ele em expoente do sistema binário. Então, eu tenho quantos aqui? Então, eu tenho 32, né? Menos 24, eu tenho 8. Então, se eu pegar 2 elevado a 8, eu tenho 256. Que é exatamente a quantidade. Entendeu? Quer saber? Ah, não, mostrou. Nós vamos entender daqui a pouquinho que isso aqui tem outro nome, tá? Essa máscara aqui. Então, tá lá. Quebrou. Já sei que essa rede barra 24, ela pode alcançar até 256 hosts. Mas agora, beleza. E a classe B? Como é que fica? Tá? Vamos pegar aqui a classe B. Como é que ficou a classe B? A classe B... Ok. Muito bem. Então, a classe B, ela tem 16 bits de máscara. Então, até aqui, ó. Tá? Até aqui, ela vai ser o que? Rede. Então, aqui vai ser rede. E aqui vai ser o que? Pegaram o jeito já, né? Já entenderam. Até aqui vai ser hosts, tá? Daqui para frente, ó, no caso. Então aqui é a quantidade de hosts. Essa quantidade de hosts, ela é incrível. Então aqui, essa rede extremamente grande. Vamos supor que o cara tem 150, 200 computadores. 500 computadores na rede dele. Estourando. Aí, vai pegar 65 mil endereçamentos públicos, tá? Lembrando que a quebra é dessa forma ainda, tá? Assim, para distribuição, mas depois vem o melhoramento. Agora, essa aqui é a classe C, tá? Essa aqui é a classe B, desculpe. Agora, a coisa fica bem diferente com a classe A. A classe A, olha só, vamos pegar aqui na classe A, vou fazer só um resumo aqui, ó. A classe A, ela é 8 bits, ou seja, é 32 menos 8, que é igual a 24. Então, você vai pegar, transformar em expoente, 2 elevado a 24, vai dar mais ou menos 16,3 milhão de P. 16 milhões e umas quirelas, deixa eu ver aqui. Vamos pegar lá, 2 elevado a 24 vai dar 16,7, que 3 o quê? 16,7 milhões de P. 16,7 milhões de P's em cada rede quebrada. Então ficou muito evidente que ia faltar IP. Agora você pensa na classe D, lá que é barra 4, você tem 32, você tem 28, nossa senhora, é muito IP. Então o que aconteceu aqui? Qual foi a
a bola da vez aí que aconteceu, o ápice da coisa. Tiveram que pensar para quebrar essas classes, para fazer toda a distribuição interclasse, tá? Isso foi um conceito muito importante, porque daí com esse conceito a distribuição soltasse blocos absurdamente grandes, né? Então ficou um negócio chamado roteamento de redes sem classes, né? Ou popularmente conhecido como, muitos já viram, como CIDR ou CIDR, né? Então, o que o CIDR faz? Aqui, se podem notar o padrão, que a quebra das máscaras de rede é de 8 em 8 bits, tá vendo? 8, 16, 24. Aqui tem 4, 8, 16, 24, tá vendo? A quebra é de 8 em 8 bits. O CIDR, ele quebra de 1 bit. A quebra é de 1 bit apenas. Mas como assim? Vamos para a próxima página aqui, vocês vão entender isso aqui bem certinho. Com o CIDR. O CIDR ele determina o seguinte, que a rede, então aquela máscara lá, vamos pôr 192.168.0.0, é só a identificação da rede, ó. É barra 24, tá? Como é que eu sei que é a classe dele? Então eu sei que tem 24 bits de máscara. Então eu sei que os três primeiros, que os 3 8 são completos. Então a máscara dele, a máscara 255, lembra do primeiro octeto? 255.255. O restante é o host, então beleza, então ponto zero, tá? Porque aqui tem 8, 16, 24. Entendeu? Então, se fosse lá um barra 16, seria 255.255.00. Se fosse o barra 8, seria 255.0000 a máscara. Entendeu? O que o CIDR fez? Essa questão. A máscara quebrou essas máscaras de subrede como um todo. Quebrou isso daí. Então, em bit a bit. Então, vamos supor agora que eu quero saber, que eu quero quebrar essa máscara aqui. Eu quero quebrar essa rede. Eu preciso, dentro da minha rede, dentro desse bloco, eu quero dividir em duas redes. Então, tem aqui, ó, uma rede. Tem um suitão aqui, tá? Vamos supor que isso aqui seja um suíte, partindo, usa a imaginação. Aqui eu tenho um escritório de contabilidade, por exemplo. Eu tenho um departamento contábil, financeiro. Eu tenho um departamento, sei lá, auditoria ou algo assim. Tá? Esse departamento aqui, escritório, eles são juntos, esses dois. Então, por exemplo, financeiro e contábil podem trabalhar junto. Então tem aqui financeiro, né? E contábil, eles podem estar junto. E aqui já o RH e jurídico, eles estão juntos também, mas estão separados aqui. Então o que eu fiz aqui? Isso aí é partindo de um... Essa aqui é a quebra da máscara, mas também foi aplicado no CIDR, tá? A mesma lógica aqui que eu pude quebrando. E eu estou trabalhando com a rede não pública. É uma rede não pública por enquanto aqui, mas vamos lá. O que aconteceu aqui? Então eu tenho um switch aqui, ó, que eu peguei esse switchão aqui. Lembrando que essa conexão que eu fiz embaixo aqui, ela é lógica, tá? Uma conexão lógica, a conexão real mesmo, bem porque aqui tem o switch, ele tem um roteador internet, tal. Aqui é o switch. Qual foi a questão aqui? Só que eu tenho um bloco de IP lá que eu quero quebrar aqui dentro, eu quero transformar em duas redes. Eu pego na máscara, aqui ó, tá vendo? Eu pego na máscara e eu adiciono mais um bit. Legal, né? Então, eu adicionei no 192, aqui no barra 24, eu adiciono mais um bits. Então ele vai ficar 192.168.0.0 barra 25. Opa, mas aí complicou o meio de campo aí, mas como é que fica isso daí agora? Barra 25, isso.
Vamos pegar os conceitos lá. Então, nós temos lá 32 menos 25. Vai dar quanto? Vai dar 7. 7. Então, eu tenho que 2 elevado a 7, ele vai ser igual a 128. Como ele começa no zero, eu subtraio 1. Então, eu sei que esse aqui, o final aqui, é para ter um 255 se ele fosse barra 32, não é? Porque fosse 32 bits. Só que ele quebrou no meio. Então, se eu somei mais um bit aqui, então esse daqui é a máscara agora. Entendeu? Então, ou seja, ele vai ser a máscara dele 255.255.255.128. Ou seja, para ter um truquezinho, para ter um truque na manga, você faz esse cálculo aqui e subtrai ele de 256, tá? 256 menos 128, 128, essa é a máscara, tá ok? Pega esse conceito aí. Então, esse aqui, essa é a nova máscara. Mas peraí, mas e esse IP, para onde que vai agora? Como é que eu sei? Porque eu sei que aqui em cima ele sairia do IP como barra 24, só vou usar o outro aqui, teto. Ele vai sair do final 0, vai até o final 255, né? 255 lá, que é o limite dele, que vai do 0 ao 255. Aqui eu já sei que ele não vai até o 255. Então eu sei que essa rede ela vai de, olha só, 192, 168, 0, né? Desculpe, ponto 127. Com a máscara, vamos pegar aqui com a máscara, 255, 255, 255.128. Essa é a máscara. E a outra rede que eu quebrei, ela parte com o mesmo conceito de a outra máscara agora, essa aqui é a rede A. É a rede A. A rede B, ela vai de 192, 168, tá? Lembrando que a de cima é a parte aqui do zero, né? 168.0. Qual que é o próximo? Aqui. Como vai de 0 a 127 a 128. Então o próximo é 128 barra 25, né? E ela vai, o limite final dela é 192, 168.0.255. Daí a máscara dela, você pode deixar a máscara também, é a mesma coisa de cima, 255.255.128. Essa máscara aqui é a mesma, tá? Só que aqui tá como CIDR, né? E aqui tá como clássica. Entendeu? Então ela permitiu isso. Então aqui eu posso colocar a rede A e a rede B. Ela não vai pingar, a não ser que eu crie uma rota lá em cima. Ela não pinga, essa rede não se vê. E aqui dentro pode ter um servidor usando outro bloco, ó. Vamos supor que tem um servidor aqui, ele esteja conectado aqui e ambos pode compartilhar os dados, porém em rede separada, desde que o servidor, todo o serviço esteja configurado corretamente. Morreu a nota. E é isso. CIDR, o conjunto serviu para isso. E se eu quiser quebrar essa rede em 4 partes, tem jeito? Tem. Certo? Eu posso adicionar mais um bit aqui. Então eu coloco o barra 26. Se eu colocar o barra 26, vai acontecer o quê? Vai cair um bit lá. Então é 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é quanto? É 64. A lógica é a mesma. É 64. Aí você vai quebrar as máscaras aí. Então você vai pegar 64. 256 menos 64 vai dar qual vai ser o final da máscara? 192. Certo? Então eu vou ter 4 máscaras com 4 divisão. Você vai dividir em 4 blocos de IP ali, tá? E assim por diante, até você chegar hoje na família genérica, você chegar no final com barra 32, por exemplo.
Vamos chegar lá no final, vamos supor que no que eu recebi lá, a gente usa muito em laço ou entre roteadores, isso aqui, ó, barra 30. Então, barra 30, ele tem quantos IPs? Então, ele tem 31, né? Ele tem 32 menos 30, é 2. Então, eu pego o binário e levo a 2, vai dar 4 IPs. Aí, vou entrar já em outro conceito aqui interessante. O primeiro e o último IP de cada bloco você não usa, tá? O primeiro, ele é chamado de network, né? Ou chamam de rede, mas eu chamo de network. O primeiro é network e o último é chamado de broadcast. Pronto, vai explicado aí. Então, por exemplo, aqui nesses 4 IPs, quantos IPs válidos eu tenho? Então aqui eu subtraio 2, o network e o broadcast, e eu tenho 2 IPs que eu vou usar. Show! Beleza. Aqui em cima, eu vou começar do 128 aqui, né? Do final 128 até o 255. Então quantos IPs eu tenho? 128, não, 126. Tem 128 aqui, ó. 128 menos 2, que é o network e o broadcast. Então, é o desperdício. Menos 2 vai ter 126. Então, ele vai ser usado. O 129 começa e até o 254. Vai ser do 129 até o 254. Entendeu? Esses são os IP. Aí dentro você pode fazer algumas coisas se for designado a você. Tá? Nesse conceito, nesse vácuo aí, a gente vai entendendo isso daí, tá? Então, a conta, você imagina, na época era distribuído dessa forma. Hoje é quebrado esses blocos, tá? No próximo vídeo, tô ficando grande demais isso aqui já. No próximo vídeo eu vou continuar nesse assunto do IP e vou demonstrar as RFCs e as redes realmente existentes para quais são designadas hoje, tá? E as mudanças que estão vindo por aí, tá? Então são coisas que são muito importantes nessa designação para que vocês entendam esse conceito, tá? E que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado, tá? Ok? Só que mais um adendo, lembrando que nós temos redes roteável e não roteável. Aqui eu mencionei um bloco como um todo. Então, eu estou mencionando lá a classe A, B e C, como a gente viu aqui em cima. As classes A, B, C e D, tá? Elas têm 8, 16 e 24. Isso aqui é como é o bloco puro do padrão IP, tá? A classe D, tá? A classe D aqui, só para não deixar para trás, a classe D, ela é o chamado de multicast, que estão trabalhando para poder liberar esses IPs aí, esses blocos, porque é um barra 4, gente. Ó, barra 4, vamos ser realistas. Se pegar o IP barra 4, um barra 4 vai ser 32, vai dar 28. Então você pega 2, se você levar 2 a 28, vai ter o que? Vai ter 268, quase 268 milhões e 500 mil IPs sobrando ali por cada uma dessas classes aí. É IP demais, poderia dar uma melhorada hoje. É para uso futuro ainda. O ITF está trabalhando em torno disso daqui ainda. Tá? Então, ainda não há uma definição 100%, mas é assim que funcionam as classes, tá? Nós trabalhamos hoje, realmente, hoje na internet, no nosso dia a dia, a classe A, B e C, que são as principais, tá ok? Então, até a próxima aí. Não esqueça de curtir, deixar o like, se inscreva no canal aí, passe para os amigos. E até a próxima. Fique com Deus e fui.